Oi. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma apresentação. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma necessidade que eu acredito que a maioria das aplicações necessita. Se você precisa, ou já precisou, ou vai ainda precisar de algum relatório na sua aplicação, então é de grande importância essa apresentação para você. Eu vou mostrar de uma forma simples uma ferramenta que vai nos ajudar a implementar um relatório na sua aplicação, né? Muitas vezes, quando se fala de relatório, a gente não tem nem ideia por onde começar. Eu espero que o objetivo dessa apresentação é que você saia dela sabendo como utilizar a ferramenta e como implementar de maneira fácil na sua aplicação. A Perfumery, que é a aplicação que eu estou desenvolvendo, ela precisa de alguns relatórios, como por exemplo, eu vou ter pedido de venda do cliente, eu vou ter um manejo de entrega, eu vou ter pedido de compra para o fornecedor, tá? Inclusive o pedido de compra não necessariamente precisa ser em PDF, eu posso até gerar em Excel. Então a gente vai perceber que essa ferramenta ela nos dá essa possibilidade de exportar em vários formatos. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, nesse momento, a necessidade da minha aplicação seria como gerar um pedido de venda, então um relatório, né, para enviar para o cliente, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre relatórios na aplicação. Então vamos lá. Quando a gente fala de relatórios em open source, logo a gente fala do nome Jasper Reports. O Jasper Reports é uma biblioteca, na verdade, tá? Geradora, né, de relatórios. Então é uma biblioteca para gerar relatórios. E é claro que tem mais concorrentes, mas eu diria que hoje ela é a mais popular no mundo inteiro. Então, ou seja, a grande maioria do pessoal utiliza o Jasper Reports, né? Até pelo fato de ser open source, tá? E o Jasper Reports é feito em Java, tá? Começa por aí também. Swing? Feito em Java. Bom, aqui você pode perceber nesse slide que eu coloquei alguns formatos que o Jasper Reports nos dá a facilidade de estar exportando. Então eu posso, com o Jasper Report, estar exportando em PDF, em HTML, em TXT, XLS e vários outros formatos ainda. Não termina aqui. Esses aqui são um dos formatos, né, que você pode estar exportando o seu relatório. Então você não fica ali parado, puta, só vou gerar PDF. Não, você pode estar exportando em outras extensões de outros formatos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa biblioteca. Bom, eu vou falar mais ou menos agora como funciona o processo, né, de gerar relatórios. Hoje, o que você precisa, na verdade, é de gerar um código HTML. Então tudo começa através de um simples HTML. Um XML, um simples XML. Falei nada. Então o que acontece? Se você souber, né, como que são as tags do Jasper Reports, então simplesmente você constrói um XML. Então tudo se inicia através desse arquivo XML. Uma vez a gente gerando esse arquivo XML, estrutura XML, na estrutura XML, você já pode fazer o quê? Usar o Jasper para compilar esse arquivo. Quando você pegar o Jasper e compilar esse arquivo XML, você está gerando um arquivo na extensão .jasper. Isso daqui seria o binário, né? Gerado depois de você compilar.
né? Seria o seu bytecode, né? Então, você transformou aí, no seu caso, seu XML no ponto .class da vida, que ele está acostumado com Java, né? Seria esse ponto Jasper, no caso. Aí, uma vez você tendo um ponto Jasper, né, você consegue, a partir daí, você entra com a fonte de dados. A fonte de dados seria como você vai, no caso, preencher o seu formulário, né? A fonte de dados pode ser tanto um database, você pode, ou seja, o seu source pode ser tanto um banco de dados, um data source, ou pode ser um Excel, inclusive. Você pode ter também um objeto Java, você pode passar para ele parâmetros, como por exemplo um map, né? Então são fontes, ou seja, da onde vai originar os dados que você vai fazer o match, né? Que você vai fazer o match com o seu relatório, onde ele vai linkar os seus parâmetros, né, com os fields do relatório, tá? E aí, uma vez ele fazendo esse match, você vai gerar um cara que se chama Jasper Print, através do Report Engine, Jasper Report Engine. Então aí ele vai gerar um Jasper Print, que é uma outra extensão, apesar de não estar aqui na imagem. Então esse daqui é como se estivesse representando o objeto, na verdade, Jasper Print, tá? Não é um arquivo, é um objeto. Então esse objeto Jasper Print, aí você pode tanto imprimir já direto, mandar direto ele para a impressora, ou como você pode exportar em diversos formatos, que é o que eu estava explicando anteriormente, que você pode estar exportando para qualquer um daqueles formatos lá, PDF, HTML, TXT, XLS e outros mais, tá? Até doc, até Word, né? Você pode estar exportando, tem uma variedade. E aí, o resultado, é claro que é o seu relatório final aí, né? Já exportado. Então, o processo é bem simples. Então, tá, eu precisei de alguma... Eu precisei nesse momento de alguma ferramenta, a não ser a biblioteca Jasper Reports? Não precisei de nada disso. Porém, eu preciso ter o total conhecimento para mim estar criando o XML. Mas o Jasper Compile aí, ele não transforma? Sim, mas isso aqui a gente está falando de uma biblioteca Java. Ah, é tudo Java. Tá? É uma biblioteca Java que você vai trabalhar para ele poder compilar o seu arquivo. Aqui, dessa forma, nesse formato, eu não, no momento algum, eu estou falando de uma ferramenta terceira. Não. Eu posso simplesmente, com a biblioteca Jasper Reports, eu consigo fazer isso. O único, porém, aqui seria que você teria que ter um conhecimento maior de saber como que gera o seu XML, para ele ser válido, né? Aí é que tá. Vamos lá. Aqui eu quis falar um pouquinho, antes mesmo de entrar sobre como gerar o XML, eu quis falar aqui sobre a API Jasper Reports. Então, como a gente está falando da biblioteca Jasper Reports, essas são as classes, né, que representam justamente o processo. Se for ver esse processo aqui, ele está desenhado aqui em objetos do Jasper Report. Bom, então ele tem um arquivo lá XML, né? Ele vai fazer o parse, ele vai gerar esse objeto Jasper Design, que nada mais é que seria o seu XML em memória, tá? E aí, a partir desse momento ele tem no Jasper Design, que é o seu objeto XML em memória, seu arquivo XML em memória, ele pode ser compilado, né? Ele vai ter processo de carregamento, Compile Manager, JR Compile, e aí ele vai gerar o meu arquivo Jasper Report, né? Que é o ponto Jasper, tá? Na verdade, isso daqui é o ponto Jasper. Então, beleza. Uma vez eu gerado o meu Jasper Report, eu vou usar o Jasper Field Manager, é aquele que vai fazer o match dos seus fields. Ele vai fazer o fill, que é o preencher, né? Ele vai preencher o seu formulário, o seu relatório, e vai gerar um Jasper Print, né? Com Jasper Print eu posso mandar imprimir direto na tela ou na impressora, ou como que eu posso exportar para PDF, HTML, XML e outros, tá? Então esse daqui seria a estrutura em objetos. É a mesma, se for reparar aqui ó, no processo, ó, é o mesmo processo daqui, ó. Beleza? Só que aqui é em objetos.
esses são os objetos que você vai manipular, inclusive, já, né? Aí que eu estava falando, aí vem uma grande parceria, que é o Jaspersoft com o Jasper Reports, tá? Bom, o que seria, no caso, o Jaspersoft? Ele, na verdade, é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta é uma ferramenta de geradora de gráfico e relatórios. É um framework. Então, o que acontece? Essa ferramenta, ela veio para nos ajudar com aquele processo inicial, XML, que é o XML. Com essa ferramenta, você não precisa nem sequer ter conhecimento do XML, de como gerar o XML, porque ela vai fazer isso para a gente. Inclusive, é a mesma empresa, né, que produz o Jasper Reports e o Jaspersoft. São exatamente a parceria perfeita, né? E quem fez é quem entende disso daí. Até então, o Jaspersoft, na verdade, ele é uma continuação, para quem já ouviu falar, do iReport, tá? Antes era o iReport. O iReport, ele era feito sobre a plataforma do NetBeans, tá? Então ele tinha um plugin, ou seja, com o NetBeans. É mais fácil, você poderia exatamente integrar direto com o NetBeans, o iReport. Já o Jaspersoft, ele já é da plataforma do Eclipse. Então aqui ele já tem uma integração forte, ou seja, é só você instalar o plugin do Jaspersoft no Eclipse, tá? Então, para nós que usamos o IntelliJ, não serve, ou seja, nós temos que continuar fazendo, porque ele trabalha com uma ferramenta independente, então você vai ter que usar ele à parte, né, para você estar gerando os seus XML, para estar gerando o seu design aí. Bom, um pouquinho que eu vou falar agora é sobre como funciona o Jaspersoft, né? É uma forma bem simples e quem já conhece ferramentas como, por exemplo, o iReport e quem já conhece, por exemplo, o Crystal Reports, tá? O iReport, inclusive, lá quando foi gerado, na época, foi baseado, inclusive, no Crystal Reports. Eu estava lendo um pouquinho a respeito, eles estudaram o Crystal Reports e geraram essa ferramenta aqui, tá? Bom, se a gente for ver um pouquinho da estrutura do relatório, né, que a gente abrir o Jaspersoft, a gente vai ver que na parte de design, apesar de estar um pouquinho apagado, eu tenho o título, page header, column header, detail, column footer, page footer e o summary, né? Ou seja, a gente está bem familiarizado, pelo menos a gente que trabalha com Crystal Reports e trabalha com iReports vai ver que isso daqui é bem comum para a gente, né? A gente sabe que mais ou menos para que serve o título, você vai pôr o título, o page header que só vai aparecer na primeira página do seu relatório, o column header você vai pôr o nome das colunas que vai no detail e o detail propriamente dito os seus itens do relatório, né? E aqui, como é um grupo, né, que você vai pôr no rodapé de cada um. E o summary nada mais é que o rodapé do seu relatório, né, que é o finalmente. Então eu coloquei aqui, eu fiz uma simulação, eu só coloquei aqui, ó, My First Report, e coloquei uma imagenzinha. E aqui do lado eu coloquei o source, que ele já gerou para mim. Então, na verdade, aquele XML é isso daqui que ele vai estar gerando. Você pode ver que ele já gera a estrutura. E aqui ele já tem ó, Perfumery JPG, aqui, que é esse trechinho aqui que ele já incluiu aqui para mim. Tá o caminho tudo. My First Report tá aqui também, né? Como eu pus no path lá, ele já pega só o nome ali, tá? Mas, ou seja, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com design. O que a ferramenta vai nos facilitar? Ela vai gerar esse XML para a gente. Esse XML ele gera na extensão .jrxml, tá? O JR é de Jasper Reports. Então, ele vai gerar um arquivo .jrxml. Beleza? Então, quando você está trabalhando no design, lá no próprio Jaspersoft, ele tem as 3 abinhas, inclusive, tá? Você tem a aba do design, você clicou na abinha Source, ele já mostra como que é o XML que está sendo gerado. E na terceira abinha é o Preview, ele já mostra como que vai ficar. É show! Muito fácil de trabalhar com essa ferramenta. Tá? Então, basicamente,
a gente percebe a facilidade que é criar, no caso, o nosso XML, usando essa ferramenta que é o Jasper Soft. Beleza? Vamos lá, vamos à obra aqui, é que eu vou mostrar para vocês aqui, na Perfumery, o que foi feito com relação a isso daí. Esse daqui é um link que vai direto para a minha aplicação. E aqui a gente vai entrar agora já na Perfumery, que já está hospedada na nuvem, né? Que é no Hero. Ele vai demorar um pouquinho para abrir, porque é a primeira vez, então ele está acordando a aplicação. E lá eu vou mostrar que eu criei lá uma forma de você gerar o relatório, tanto você fazendo o download, tanto você abrindo numa nova página, tanto você enviando ela por e-mail, como anexo. Eu fiz já as 3 implementações. Então, eu acho que é interessante, né, a gente ter essas possibilidades, porque nem sempre você precisa só abrir o relatório, você quer às vezes enviar já por e-mail, você já tem essa possibilidade. Eu vou... Se sobrar... Bom, acho que tem que colocar assim. Não, compra. Então eu coloquei aqui, ó, pode ver que não tem nada, na verdade é mais para questão de estudo ainda, né? Eu vou implementar ainda os fields, os campos, isso aqui é mais para questão de teste, tá? Então eu coloquei aqui, enviar relatório, download do relatório e abrir o relatório. Então, enviar relatório, o que ele faz? Ele vai gerar já o PDF, né? E já vai anexar no e-mail e disparar para o cliente. Né? Esse enviar aqui, ele já está fazendo isso daí para mim. Já exporta. Lembrando que ele não gera nada em local físico, é tudo em memória, tá, gente? Ó, relatório enviado com sucesso. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma mensaginha aqui que vai chegar o e-mail do relatório. Olha lá, já apareceu a mensagem aqui, ó. Então já chegou o e-mail, ou seja, enviou com sucesso e com o anexo, tá? Se eu for abrir aqui, olha lá, vocês vão ver que já está aqui e já está anexado aqui no meu relatório. Abrir. Olha lá, teste, beleza? Abriu, já funcionou. Beleza. A segunda opção é o download. Ou seja, só quero baixar o relatório. Que é onde eu vou gravar, onde eu vou salvar, interessa a mim. Beleza. Fez o download, tá aqui. E o terceiro é, abre para mim numa nova página. Poderia abrir inclusive nessa, tá? Mas eu coloquei aqui, ele vai abrir uma página em branco e vai mostrar o relatório. Tá? Bacana. A implementação é bem simples. Também eu posso estar mostrando para vocês depois. Então vamos voltar aqui. Então isso é só uma demonstração, né, de como que ficou na aplicação. Isso que a gente está conversando. Bom, aqui eu coloquei alguns links interessantes que é para quem já vai começar. Ah, puta, eu queria começar. Por onde que eu começo? Aqui é o caminho, né? Se for clicar aqui, ele já vai abrir já no caminho para você fazer o download da ferramenta Jasper Soft, tá? Para você que, no caso, não trabalha nem com Eclipse, né? Então aí você precisaria, no caso, da ferramenta instalada na sua máquina. Então, aqui você pode baixar a última versão através desse link. Aqui a dependência, né, do Jasper Reports, ou seja, você vai a biblioteca, né, Jasper Reports, você vai precisar dela no seu projeto. Então você vai baixar a dependência através desse link aqui. Esse link tem a dependência tanto para Maven quanto para Gradle, tá? O Getting Start, ou seja, por onde eu começo, né? Aqui ele ensina passo a passo, instalação e tudo mais. Só uma coisinha que eu gostaria também de falar, vou voltar aqui um pouquinho. O que acontece? A parte de compilar, essa parte aqui, ó, eu posso fazer ela de duas formas. Eu posso compilar ela através do Jasper Soft, usando a própria biblioteca Jasper Import, que é integrada, ou eu posso compilar ela através do Java com auxílio do Maven.
tá? Ou seja, eu peço para o Maven, toda vez que for gerar um build, ele vai, pega o meu arquivo JR.xml, compila e coloca na tag, né? Coloca no class path o arquivo compilado do Jasper, né? Que é a extensão .jasper. Então existem duas formas. Qual a forma que eu adotei? Eu adotei pelo Jaspersoft, né? Então eu estou usando o Jaspersoft. Lá dentro você tem a opção de você gerar o build e aí ele já transforma esse arquivo para você. Não transforma, ele gera para você já o .jasper. Então aí o que você faz? No meu caso eu peguei aquele .jasper que ele gerou, ou seja, eu nem usei o XML. Na minha aplicação eu já peguei já o .jasper. Eu peguei o .jasper que ele gerou, coloquei no meu class path, na minha aplicação, e eu utilizo direto ela. Então eu já tenho o arquivo compilado do meu projeto, tá? Como você tem a opção então de você simplesmente gerar o XR.xml e disponibilizar ele de forma que o Maven vai acessar ele e compilar toda vez que ele vai gerar o build. Hoje o CDEP, né, ele faz dessa forma. Ele utiliza o próprio Maven para compilar os Jasper Reports, tá? Isso se automatiza, tá? Então, não precisa ficar lembrando. Só você colocar a opção lá, ó, Maven, por favor, sempre rodar para compilar os relatórios antes de gerar o build, tá? Então, isso daí é uma forma de você estar fazendo isso daí. Tá compilando. Bom, esse momento aqui é um momento para tirar dúvidas. O que vocês gostariam de saber? Algumas perguntas a respeito do que foi passado para vocês, hein? Eu fiquei bem curioso com esse finalzinho aí do Maven. Eu não entendi bem qual a responsabilidade do Maven que tem de gerar esse arquivinho final. Porque o Maven ele não é só para tratar as dependências, ele só não baixa as bibliotecas que você precisa. O Maven é muito mais, ele é um gerador de builds. Não sabia disso. O Maven é um gerador de builds. Então você vai gerar o seu ponto .jar. Ele vai fazer isso para nós, ele vai rodar. E aí naquele processo que ele está gerando, você pede para ele, ó, antes de você fazer isso daqui, você poderia, por favor, compilar para mim os meus relatórios e já gerar o ponto .jasper? Beleza. Aí ele vai gerar o seu ponto .jasper, né? E já vai incluir tudo dentro do pacote do build que ele vai gerar. E aí ele vai gerar já o build completinho, bonitinho para você. O Maven é muito mais que um controlador de dependências, né? Mas aí é um papo, vamos dizer assim, só para pelo Maven você consegue compilar o projeto, né? Sem usar nada. Aí a gente pode fazer o seguinte, uma próxima apresentação. Inclusive, eu quero propor para vocês já uma próxima apresentação sobre um pouco mais detalhado sobre implementação do relatório. Como você, por exemplo, colocar os fields, como você, por exemplo, trabalhar com as classes do Jasper Reports. E, inclusive, eu quero ver se eu coloco, inclusive, para o Maven estar gerando também na minha aplicação. Aí eu vou mostrar isso para vocês. Né? Ou seja, colocar isso na prática eu acho que vai ser interessante para vocês verem um pouco mais detalhado tudo isso que foi apresentado agora. Tem alguma diferença de gerar pelo Maven, o build, ou pela própria aplicação ali do Jasper? Eu vejo só uma vantagem, já emendando essa pergunta também, sem estragar a sua pergunta. Com esse arquivo Jasper Reports, eu consigo voltar para o XML? Não. Então eu já veria a vantagem de você deixar a aplicação fazer isso, porque você ia ter na sua aplicação tudo que você precisa. Por exemplo, se você baixasse lá o código-fonte dele do Git, eu ia ter os XMLs que eu poderia manipular na mão, ou eu poderia carregar no GSoft. Do jeito que você faz, esse XML está em outro lugar que é na sua máquina, não está no projeto. Você poderia pegar um relatório meu pronto, né, que é o JR.xml, e você, não necessariamente, você precisaria baixar, por exemplo, o Jaspersoft. Você tem no arquivo JR.xml e você consegue manipular através da biblioteca Jasper. Né, através da biblioteca Jasper. Então é aquele caso lá no comecinho do processo, ou seja, você precisa do arquivo JR.xml. Né? O compilado ele faz parte do processo, mas ele pode ser feito depois. Né? De source mesmo, que você precisa, é o JR.xml. No meu caso, eu estou usando já o ponto .jasper para poder, né, ter uma certa facilidade no momento que eu estou trabalhando. Esse ponto .jasper, por exemplo, eu não consigo editar ele. Não.
Não, porque aí já gerou, né? Não, Mas, já, esse momento... É a mesma coisa que você fala assim, ó, É uma eu classe, vou entrar né? no código binário. Sim, sim. E vou alterar. Ou seja, o projeto do jeito que você bolou hoje, lá no Git estaria incompleto se você não disponibilizasse XML na parte. Vamos dizer que eu não quero disponibilizar. Certo, aí dá certo. Aí beleza. Ou seja, o meu relatório é assim, ponto final. Ninguém vai mudar. Se alguém for mudar, pede pra mim que eu crio um novo. Essa eu acho que seria a vantagem de deixar tudo junto. Então, você tem essa vantagem de você estar gerando XML que você facilita, no caso, para quem for fazer o download, ter a opção de instalar ou não de Jaspersoft. Sim. Né? Então, mais uma pergunta é sobre o envio do e-mail. Essas ferramentas já disponibilizam algum tipo de envio de e-mail ou você usou aquele seu envio de e-mail? Exatamente, eu usei o envio de e-mail que já tinha na minha aplicação. Inclusive, eu posso estar na próxima apresentação detalhando um pouquinho sobre o envio do e-mail, como funciona o attachment, né? Ou seja, eu anexar, no caso, um arquivo para enviar. Tá? Que eu gero já um PDF screen, né? O formato que eu gero. É a própria ferramenta que exporta para PDF antes de fazer A o própria envio? ferramenta lá do Jasper Report, ela gera já em PDF stream. Que é a mesma coisa que você faz o download lá. Quando você faz o download, é esse mesmo. Só que ao invés de você jogar para o navegador, você joga para o e-mail como anexo. Exato, exatamente. Ou para abrir em outro navegador também, né? Aquele que abre na página ele já gera um bytes, né? E já responde para a página e já abre, né, em bytes. Tudo exporta, na verdade. Tudo exporta. Tem vários formatos. Se você entrar dentro daquele Mas nesse caso você já está objeto escolhido, né? Já está escolhido o formato. objeto Jasper. Oi? Quando você quer exportar para jogar numa página, você já escolheu o projeto. Sim, mas são formatos, sim, você vai escolher a extensão antes. Né? Eu pretendo... É um atributo ou um método que você escolhe? É fácil? É um método. Export to Exporta PDF. to, exatamente isso. A única coisa que você vai passar de parâmetro é o Jasper Print. Sim. Né? Que já passou por aqueles passos lá. Né? Lembra que aqui, ó, nesse trecho aqui, aqui, ó, Jasper Print. Nesse momento você vai pegar esse Jasper Print e passar para esse cara aqui, ó, Jasper Export Manager. Ali esse é uma classe do Jasper Report. Jasper Report que da biblioteca tem Jasper Report. Esse trabalho de fazer essa exportação. Sim. Só isso, essa é a responsabilidade dele. Sport 2. Inclusive, parece ser simples. É simples. Aí na próxima apresentação eu mostro inclusive os métodos que eu criei. Aí eu posso detalhar, né? Entrar nesse nível de detalhe. Né? E por último, aplausos. Obrigado, pessoal. Parabéns. Valeu.